Boa noite a todos. É uma grande honra e uma grande alegria esses momentos que iremos passar juntos, unindo o Sul e o Norte, o grande Rio Grande do Sul, o estado daqui da Flórida, nesta empreitada de apertar os corações, apertar os laços. Nós agradecemos muito a oportunidade da Associação Espírita Francisco de Assis e pedimos a todos que se unam a nós numa prece de agradecimento para que os trabalhos possam ser iniciados através desta sala virtual. Senhor Jesus, abençoado amigo de nossas vidas, aqui nos encontramos, Senhor, separados pelas distâncias físicas, mas unidos pelos sagrados laços do coração, que se fazem necessários para que a grande aldeia global um dia consolide-se como a grande pátria de nosso Senhor. Nesse sentido, te pedimos, Senhor, abençoa-nos a todos que aqui estamos, o sul do Brasil e o sul dos Estados Unidos, nesta empreitada tão especial, fazendo que, através desta aldeia de telecomunicações, possamos usufruir o compartilhar de algumas reflexões a respeito deste momento único que vivemos na humanidade. Traz-nos, Senhor, da serenidade, as bênçãos necessárias para que todos que aqui estão presentes e aqueles que são os objetos, o objeto das nossas preces intercessórias, possam receber as bênçãos e as vibrações de muita paz. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Bem, meus queridos, esperamos que a transmissão esteja sendo satisfatória, o som esteja adequado, e vamos passar agora a palavra à nossa irmã Andréia Marshall Neto. Muita paz a todos. Agradecimentos ao Marcelo por essa prece, vibração
que nos acalmou um pouquinho o nervo de estar conectado aqui com vocês, e agradecendo também o convite, que nos trouxe muita alegria de estarmos aqui conectados com vocês, em nome dos amigos que frequentam a Associação Francisco de Assis. Gostaríamos também de dar as boas-vindas àqueles que nos seguem de outras casas espíritas e de outros lugares também, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, que está em outros lugares do mundo. Nós gostaríamos hoje de fazer um convite muito especial a quem está nos acompanhando, de fazer uma viagem histórica. A ideia que nos ocorreu de falar um pouquinho sobre Allan Kardec e a epidemia da Ilha Mauritius, ou, como alguns dizem, a Ilha Maurícia, nos ocorreu após o estudo da obra da Revista Espírita, lançada em 1867 e 1868. É interessante quando a gente encontra artigos e material de estudo para as palestras, e parece que, dentro do que Kardec nos trouxe, a espiritualidade superior que estava ali responsável por trazer a luz para todos nós que abraçaríamos a doutrina espírita, não nos poupou de realmente trazer algo que pudesse falar aos nossos corações em qualquer época que nos encontrássemos, tal como esta que estamos vivenciando agora dessa pandemia, algo que veio de uma maneira global afetar-nos a todos, não importa a língua, não importa a crença, ou até mesmo a classe social em que nos encontramos. Então, nós vamos começar a compartilhar aqui a nossa tela um pouquinho, para que vocês tenham conhecimento do que nós estamos falando. Nós vamos ler algumas cartas que foram enviadas a Kardec, e também as cartas que foram enviadas de volta de Kardec para eles, como também comunicações que vieram de espíritos benfeitores que estavam velando por aqueles que estavam sendo afetados por uma epidemia que ocorreu em 1866 na Ilha Maurícios. Para quem não conhece um pouquinho, algumas pessoas pensam que Allan Kardec foi responsável somente pelo Pentateuco, assim como obras póstumas, o Espiritismo na sua mais simples expressão, e também a Viagem Espírita de 1862. E, na verdade, a gente vai ver que Kardec ele trouxe muito mais para nós, que abraçamos essa doutrina espírita. A Revista Espírita, ela é, de fato, material que circulou de janeiro de 1858, especificamente falando no dia 1º de abril, foi quando ela foi lançada, até 1869, sob a égide de Allan Kardec. A revista foi, então, instrumento hábil pela qual Kardec dialogava com os novos adeptos do Espiritismo e também com aqueles que perseguiam o Espiritismo. Vale a pena a gente ler porque a gente vê a seriedade de Allan Kardec, mas também a serenidade com que ele lidava com esses ataques que vinham, e às vezes, de fato, não há como, mas afetava o coração de Kardec, mas ele não se deixava abalar, porque a missão de poder divulgar essa doutrina falava muito mais alto em seu coração, assim como o apoio dos benfeitores que velavam por ele, assim como a sua esposa e todos que estavam envolvidos no trabalho da divulgação da doutrina espírita. Então, a gente gosta aqui de brincar que, de certa maneira, a história ela começa a se repetir um pouco. A epidemia da Ilha Maurício, como a gente mencionou, que a atingiu no finalzinho de 1866, ela, na verdade, a gente vê aqui que mais de 60 mil pessoas desencarnaram. E o que a gente vai ver agora, para a gente poder tomar umas lições importantes do comunicado entre aqueles que foram afetados de Kardec, a gente vai ver e tentar refletir aqui em conjunto nesse estudo como que tudo isso pode nos auxiliar nesses momentos tão desafiadores. Pois aqui estamos, encarnamos em época de transição planetária, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, caso alguém esteja escutando sobre isso pela primeira vez. Então, é necessário que nós busquemos nas obras sólidas, algo que possa trazer esclarecimento, mas também serenidade aos nossos corações. Hoje mesmo nós conversávamos com um americano que frequenta a nossa casa espírita. Americano,
E ele fala dessa necessidade que eles também estão tendo de ter mais atividades espíritas online, vinculando no inglês, para que eles encontrem a paz que parece que todos nós estamos sentidos, todos nós que estamos envolvidos com esse trabalho tão belo que é poder, de uma forma ou outra, contribuir com a divulgação da doutrina espírita, como vocês com certeza já fazem, porque uma das maiores contribuições que nós podemos fazer em nome da doutrina espírita é tentar divulgá-la através das nossas ações. Então, se por alguma ocasião eu demonstre uma certa serenidade na frente de tamanhos desafios que estamos todos passando, é natural que algumas pessoas queiram entender da onde que a gente retira a nossa força, de onde nós retiramos essa confiança irrestrita em Deus nos acontecimentos atuais. Então, vamos entrar agora, fazer essa viagem para 1867, especificamente falando, em julho, onde Kardec recebe ali um comunicado de um dos seus, uma das pessoas que seguiam e acompanhavam a Revista Espírita. Temos que levar em consideração que a comunicação que chegou a Allan Kardec em 1867 demorou pelo fato deles não terem tido o tipo de tecnologia maravilhosa que hoje nós temos. A gente vê algo que começou a abalar o nosso planeta através das mídias, somente no finalzinho ali de dezembro, início de janeiro, e hoje já estamos em abril, alguns países conseguiram tomar as providências necessárias para tentar evitar que um número maior de pessoas sejam afetadas por uma epidemia, porém, na época de Kardec, não existia essa facilidade em se comunicar. Então, embora o vírus tenha chegado nas Ilhas Maurício em 1866, no finalzinho, somente em 67 foi quando Kardec recebeu a carta daquela pessoa que acompanhava de perto os trabalhos. Então, ela diz assim: há alguns meses, um dos nossos médiuns, o senhor T, que frequentemente cai em sonambulismo espontâneo, sob a magnetização dos espíritos, nos disse que a Ilha Maurício era devastada naquele momento por uma epidemia terrível que dizimava a população. Essa previsão realizou-se até com as circunstâncias agravantes. Acabamos de receber um dos nossos correspondentes da Ilha Maurício uma carta datada de 8 de maio, da qual extraímos as seguintes passagens. Então, ele diz: vários espíritos nos anunciaram, uns claramente, outros em termos proféticos, um flagelo destruidor, prestes a nos ferir. Isso é a pessoa que segue de perto Kardec escrevendo. O que a gente acabou de ler foi Kardec apresentando essa carta que foi enviada a ele. Tomamos as revelações do ponto de vista moral e não do ponto de vista físico. Subitamente, uma moléstia estranha rompe essa pobre ilha. Uma febre sem nome que reveste todas as formas. Começa suavemente, depois aumenta e derruba a todos que ela atinge. Os médicos não a entendem. Todos os que foram atingidos não puderam ser curados até agora. E aí, a primeira lição que a gente encontra desse leitor foi o que ele diz a seguir. Para mim, vejo em tudo isso um desses flagelos anunciados, que devem retirar do mundo uma parte da geração presente, que tem como finalidade operar uma renovação que se tornou necessária. Nós vemos a postura dessa pessoa que escreve Kardec já tomando conhecimento de fato do que nós vemos contido em a obra A Gênese, especificamente o capítulo 18, Sinais dos Tempos, em que nós vamos entender um pouquinho sobre as necessidades dos flagelos, a questão da lei de destruição que visa exatamente fazer isso, retirar do mundo uma parte da geração presente para que outras possam, de fato, entrar, tomar conta, se a gente pode dizer, uma renovação que se torna necessária. Então, se nós pudéssemos tirar um pouco da lição do que aconteceu naquela época, em 1866, onde esse leitor escreve a Kardec, chegando essa carta em 67, com essa clareza de ideias, e nós pararmos para refletir no momento atual, onde há vários casos do coronavírus e várias pessoas que já desencarnaram por causa dela,
nós poderíamos começar a refletir da mesma maneira. Porque as obras de Kardec, de fato, trouxe toda a informação que seria necessária para essa revelação, essa terceira revelação que veio para nos auxiliar a, de fato, participar de um mundo de transição. Nós estamos falando que talvez muitos de nós, os que nos acompanham agora, talvez possam discordar, mas muitos de nós talvez estamos tendo contato com a doutrina espírita pela primeira vez enquanto espíritos encarnados. Alguns, de fato, a gente sabe que participaram, sim, que estiveram encarnados na época de Kardec, quando o espiritismo esteve presente, mas para muitos de nós, na verdade, essa é a primeira vez. E é uma doutrina, uma revelação muito nova, 163 anos desde o lançamento de O Livro dos Espíritos, obra que abriu essa nova era para nós de conhecimento. Então faz muito pouco tempo, e a gente vê que todo esse material, ele veio já preparado para que nós pudéssemos passar pelas dificuldades e desafios que hoje nós passamos, que ontem nós passamos, e que de fato vamos ainda passar, porque estamos no mundo de provas e de expiações, um lugar ainda abençoado de escola que vem exatamente nos convocar como alunos, aprendizes milenares, a, de fato, poder rever questões antigas enquanto nós aprendemos questões novas, que nos preparará para condições mais felizes espiritualmente falando. Porque estamos todos inseridos dentro da lei de progresso, que é uma lei divina e uma lei natural, dentro da qual nenhum de nós escapamos. Há um objetivo pela qual a providência divina utiliza esses flagelos. E, de fato, nós vamos ver, através das comunicações, a gente vai voltar para elas, que tudo está, de fato, sob o controle. Nada está em caos. Caos? Caos, como nós imaginamos. Na verdade, está tudo sob controle. Então, o leitor vem a Kardec e continua dizendo: eu mesmo fui atingido pela epidemia e estou na 4ª recaída. Arruíno-me com o quinino. Isto prolonga minha existência. Mas se, como receio, as recaídas continuarem, palavra, caro Senhor, é muito provável que em pouco tempo terei o prazer de assistir como espírito às vossas sessões parisienses e nelas tomar parte, se Deus o permitir. Vamos prestar atenção, que interessante o pensamento dessa pessoa. O quinino, naquela época, para que vocês entendam, era o remédio que foi encontrado que, de fato, auxiliava as pessoas a passarem pelaquela febre que estava, de fato, causando muitos desencarnes. É interessante que ela fala da 4ª recaída em que ela se encontrava, vendo que era uma febre que vinha, e de repente pensava que estava melhorando, e de repente havia uma recaída, e dessa maneira aconteceu com várias pessoas, até o ponto em que, muito enfraquecida pela questão da febre, ela não resistia e desencarnava. E com uma serenidade muito interessante ali, a gente vê ela dizendo que, se fato ela desencarna, ela participaria das reuniões mediúnicas na Sociedade Espírita Parisiense, dentro da qual Allan Kardec fazia parte. E a carta continua: uma vez no mundo dos espíritos, estarei mais perto de vós e da sociedade do que estou na Ilha Maurício. Num pensamento e sem fadiga, transporto-me às vossas sessões, e sem temer o mau tempo. Aliás, não tenho o menor receio. Eu vos juro, sou muito sinceramente espírita para tanto. Todas as minhas precauções estão tomadas, e se vier a deixar este mundo, sereis avisado. A carta então continua: enquanto se espera, caro Senhor, orem também por aqueles infelizes de outra maneira que ao flagelo da moléstia acrescentam o da desumanidade. E se nós formos ler o que aconteceu na Revista Espírita, a gente não vai ter tempo de entrar por completo nessas 2 revistas, também em todo o conteúdo que foi enviado, a gente vê que o quinino era um remédio muito barato. E quando eles tomaram conhecimento da capacidade de auxílio à saúde daqueles, eles não somente aumentaram o preço do produto, a gente vê que de fato a história se repete,
Como também as pessoas que tinham mais dinheiro compraram em grande quantidade, deixando as outras pessoas numa condição onde havia falta daquilo que era tão necessário para auxiliar a todos. Nós aqui nos Estados Unidos, assim como também talvez no Brasil e outros lugares, estamos vendo acontecer mais ou menos isso, onde mais preocupados consigo mesmo, as criaturas estão correndo para o supermercado, comprando em grande quantidade aquilo que talvez não vai conseguir usar em um ano, porque a crise vai passar, a epidemia vai passar também. E a gente vê muitas pessoas que estão sem o básico em casa, fruto ainda daquele inimigozinho invisível que nós pensamos ser somente o coronavírus, e que, na verdade, é o inimigo invisível que reside dentro de cada um de nós, que é o egoísmo. Ainda ele está ali dentro de nós, chamando-nos a atenção de, em tempo de isolamento, fazer uma reflexão em torno do momento atual. E esse mergulho para dentro vai ser uma coisa muito, muito individual para cada um de nós, porque somente eu, Andréia, consigo saber o que há dentro de mim, que precisa ser trabalhado, embora em atitudes outras pessoas possam olhar e fazer um tipo de julgamento em torno da minha pessoa. Na verdade, somente quem pode fazer esse julgamento de forma correta sou eu mesma, com a minha pessoa. Assim como aquele que está ao meu lado somente pode fazer um julgamento em torno do que precisa ser trabalhado dentro dele, ele ou ela mesmo, e não a nós, não é? Ela então continua, a Kardec. Nosso pequeno grupo está disperso há 3 meses. Todos os membros foram mais ou menos atingidos, mas até agora nenhum morreu. A data recebida é dia 8 de maio de 1867. A história se repete porque nós também espíritas, que estamos fazendo parte de uma casa espírita, estamos todos isolados em nosso lar também. Algumas casas encerraram as suas atividades em meados de março, então já faz um mês. Algumas outras no finalzinho, e a gente está quase no final de abril também, então a gente vai vendo que com a serenidade que esse espírita, dirigente de uma casa espírita, se encontra, nós também podemos tomar lições muito importantes do que ele diz. Porque Kardec, quando ele comenta em cima dessa carta, ele diz assim: é preciso ser verdadeiramente espírita para encarar a morte com esse sangue frio, quando a pessoa estende seus estragos em redor, quando ela se estende seus estragos em redor de nós, morte ao redor de nós, e quando sentem os seus ataques. E além disso, tudo é manter a fé séria no futuro, tal qual somente o Espiritismo pode dar. É impressionante, não é? Essa seriedade com que Kardec nos traz a questão da serenidade deste leitor, de poder encarar uma situação que de fato faz com que a gente fique abalado e afetado e sinta os sentimentos naturais de angústia, de nervoso, de insegurança perante o futuro. Ele usa o termo verdadeiramente espírita, no que tem a ver com a fé com o qual nós temos a capacidade de encarar o mundo. Razão pela qual Kardec trouxe essa frase bem no início daquela obra maravilhosa, o Evangelho segundo o Espiritismo, que fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Maravilhoso isso. Então a gente começa a questionar como está a nossa fé. O que facilitaria verdadeiramente a gente poder fortalecer esse sentimento de fé? O que é fé, na verdade? É o que a gente tem que começar a perguntar e começar a buscar do porquê. Verdadeiramente espírita talvez tenha a ver com entender os conhecimentos contidos nas obras trazidas por Kardec, mas mais do que entendê-la, é de fato colocar para dentro ao ponto que o espírito sinta, não somente no ponto teórico, mas na vivência. Se olharmos para trás, e é claro que cada prova, cada situação é diferente, vamos reconhecer, e eu aposto que é verdade,
reconhecer momentos que foram difíceis em nossas vidas. Houve momentos em que talvez nós tenhamos sentido que nós não íamos dar conta do recado. Desafios, tribulações, situações talvez de saúde, situações talvez financeiras, mas a tempestade passou. E quando a gente olha para trás, a lição que a gente tem que tirar é que da mesma maneira em que nós fomos amparados por Deus, que é o nosso Pai de infinito amor, bondade e justiça, nesse momento em que nós estamos sendo convocados a dar o nosso testemunho, nós também conseguiremos ser verdadeiramente espíritas e colocar em prática essa fé inabalável que Allan Kardec nos traz. Numa outra carta, a gente vai agora seguir para 1868, nós vamos ver ali Kardec escrevendo que na revista de julho de 87, ele descreveu a terrível epidemia que por 2 anos devastou a Ilha Maurício. Não fiquemos apavorados, né? Cada época tem as suas tribulações. No caso deles, foi uma questão de 2 anos ali, e a gente pode ter a fé que somente vamos ficar nesse momento de pandemia, quando Deus de fato olhar e ver que essa epidemia atingiu o objetivo de progresso, acabará tudo. E a gente tem a capacidade de proativamente participar para que isso suceda. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, porque quem nos dá a receita para isso é Joana de Ângeles na obra Dias Gloriosos. Mas voltemos à carta. Então ele nos diz que o último correio trouxe até ele, isso em 1868, cartas de 2 irmãos em crença espírita daquele país que ainda voltaram para dar testemunho espírita acima de tudo. Ele então começa a se desculpar por ter ficado tanto tempo sem escrever Allan Kardec, mas as condições eram um pouco dificultosas. Primeiro que, isolados um dos outros, eles não tinham os meios de comunicações que hoje nós temos. Então, de repente, a Associação Francisco de Assis manda um zap-zap, e a Silvia manda um zap-zap para a Jaqueline e para eles, dizendo, olha, de acordo com tudo que nós estamos vendo no jornal, do que eles estão dizendo dos governadores, nós vamos poder abrir o Centro Espírita daqui a 2 semanas. Então, esse meio de comunicação não existia. O medo também da contaminação faziam com que eles tomassem conta de suas vidas, adequadamente seguindo as orientações locais que existiam ali. Outra coisa também para a gente se preocupar é ter certeza de que nós estamos fazendo tudo de acordo com o que os nossos governos, governadores estão dizendo, enquanto nós também não deixamos de escutar a voz do governador do mundo, o nosso Mestre Jesus. E isso tem a ver de fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco, ou seja, não sair sem necessidade, sem colocar outras pessoas também em risco, tentar agir de uma certa maneira onde nós não somente ficamos seguros nossa saúde, mas também evitamos com que outros possam correr o risco de contaminação. Então, eles fizeram exatamente isso naquela época também. E Kardec, então, escreve, antes de apresentar a carta, a dizer que um dia ele recebeu o comunicado de um incrédulo, de uma pessoa que não acreditava em tudo que ele estava trazendo da doutrina espírita, e tentou, então, jogar uma frase como que a julgar Allan Kardec e os espíritas, dizendo, é preciso ser espírita para ter semelhantes ideias de fé, de tranquilidade, de serenidade. E Kardec então vai dizer para nós, nessa revista, é um dos mais belos elogios que o espiritismo pode receber, porque é um grande benefício a calma com que o espiritismo de fato oferece às pessoas que possam, quizás, estar em termo fatal ali da vida, nos últimos momentos da sua vida. Ele tem a crença da vida futura, o que facilita com que ele olhe para esse momento em que nós estamos passando e temos a atitude daquele primeiro leitor que enviou a carta a Kardec. Pois bem, nessa carta recebida, este leitor, então, trouxe a seguinte colocação. Assim, bem convencida da certeza dessa perspectiva,
da questão do espiritismo, de toda a calma, serenidade que traz, ele continua: vivo o dia a dia libertando-me, tanto quanto possível, das vaidades humanas, a fim de facilitar a minha passagem para o mundo dos espíritos, onde, francamente, de modo algum me aborreceria de me encontrar em boas condições, bem entendido. O que ele quis dizer com isso? Bom, enquanto estou isolado, enquanto eu não posso ir para a casa espírita, enquanto eu não posso trabalhar, o que eu busco fazer? Olha que coisa mais bonita. Libertando-me tanto quanto possível das vaidades humanas, é o que ele vivia dia a dia tentando fazer. E aí a gente tem que questionar se isso chega a ser uma das coisas que nós também estamos fazendo. O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia ultimamente? Pois não podemos ir para a praia, não podemos ir para o centro espírita, não podemos ir para o nosso escritório. Alguns de nós estamos trabalhando de casa, sim, é verdade, mas com muita limitação. Então, o que a gente faz com o tempo que nos sobra? Com o que nós estamos ocupando a nossa mente? Com o que nós estamos ocupando o nosso tempo? Vale a pena a gente pensar nisso, porque esse leitor aqui traz algo muito interessante para a gente pensar. Viver os dias o tanto quanto possível tentando se libertar das nossas vaidades humanas. Ele ainda diz para Kardec: é com um sentimento de profunda gratidão que venho agradecer-vos os sólidos princípios que inculcastes em meu espírito e que tão somente eles me deram a força e a coragem para aceitar com calma e com resignação as rudes provas que tive que sofrer de um ano para cá por conta dessa terrível epidemia. Por uma comunicação espontânea de 25 de julho de 1866, continua essa mesma pessoa, foi-nos anunciado que iríamos ser obrigados a suspender os nossos trabalhos. 3 meses depois, fomos forçados a descontinuá-los por força da moléstia. É interessante como que essa criatura teve ainda consideração no meio de tanto terror, de tantas angústias que estava ali rodeando aqueles que estavam ao seu lado, de enviar a Kardec a gratidão por todo o trabalho que ele tinha em trazer a doutrina espírita, pois foi exatamente aquilo que levou essa fé, essa coragem, esse estado de resignação. Resignação é o consenso do coração, é aquela que entende, que sabe que o único momento ali que chama a atenção nossa é para confiarmos em Deus, acreditando de fato que tudo tem uma justa causa e que dias melhores de fato viriam a ser. Que coisa mais bonita, não é? Celebramos agora, no dia 18 de abril, 4 dias atrás, o lançamento do Livro dos Espíritos e vimos a manifestação de carinho ao codificador. Que beleza se nós pudéssemos fazer o mesmo nesses dias onde, no momento de angústia, nós buscamos uma página de um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e abrimos aleatoriamente e encontramos: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São os espíritos que velam por nós nessa presente existência a nos dizer que eles estão aqui do nosso lado, que nós não estamos simplesmente à mercê, navegando no mar revolto, sem nenhum tipo de porto seguro que pudesse nos acalmar e mostrar que há uma luz e que de fato há um lugar onde nós podemos buscar o repouso para nossas almas. É muito bonito a gente ver todo esse material que é trazido para nós, porque dentro dele, eles também não deixaram de trazer para nós a comunicação do espírito, como, por exemplo, Clélie do Plantier, onde ela diz que, como tivemos oportunidade de dizer-vos, nas crises em aparências as mais anormais que dizimam passo a passo as diferentes regiões do globo, nada foi deixado ao acaso. Elas são as consequências das influências dos mundos e dos elementos uns sobre os outros. Elas são preparadas de longa data e a sua causa é, por consequência, perfeitamente normal.
Foi o Espírito que se manifestou ali, trazendo a Kardec essa comunicação para que ele pudesse também publicar e levar esse consolo. Ela diz: a saúde é o resultado do equilíbrio das forças naturais. Se uma doença epidêmica devasta qualquer lugar, ela não pode ser senão a consequência de uma ruptura desse equilíbrio. Daí o estado particular da atmosfera e os fenômenos singulares que aí podem ser observados. Então, amigos queridos que nos acompanham, o tempo agora é de refletir e fazer uma pergunta. Qual é a cota de responsabilidade que eu tenho para um mundo adoecido? Se estamos isolados dentro do nosso lar para ficarmos seguros da epidemia lá fora, o que estamos fazendo para olhar para dentro e ver se, uma vez que estivermos de volta à sociedade agindo, nós não seremos aqueles que causarão uma ruptura de equilíbrio das forças naturais? Diz-nos Joana de Ângeles na obra Dias Gloriosos que todo sentimento das vaidades humanas, a intolerância, o ódio, a cólera, a vaidade, o orgulho, são fatores que criam dentro de nós o que ela chama de vibriões ou vírus psíquicos, que não somente adoecem o nosso corpo físico, como também daqueles que entram na mesma sintonia que nós. Vale a pena a gente buscar e realmente não somente ler, mas aprofundar em conhecimento, porque somos espíritos imortais. E embora é necessário que a gente tenha tempo de descanso, de descontração, de alegria, é necessário também que a gente entenda que estamos aqui no mundo para trabalhar, para progredir, e que nós somos responsáveis pelo futuro que nós tanto almejamos. Herdeiros da terra, herdeiros da terra. O que será que Jesus quis dizer nas suas bem-aventuranças, quando ele fala que nós temos a capacidade de herdar a terra? Seria uma condição de espírito, onde regenerada, após a transição planetária em que nós encontramos-nos agora, nessa grande madrugada, simbolicamente falando, nós podemos sim fazer parte e sermos herdeiro desse mundo de regeneração. Eventualmente seremos, mas mais rápidos. Por que será que nós nos encontramos reencarnados em tempo de transição? Enquanto muitos de nós queremos saber o que fomos em outra vida, se fomos rei, rainhas, princesas, nós precisamos, na verdade, nos dar conta do que nós somos hoje, do que nós queremos ser amanhã. Então, a existência mais significativa é a de hoje e de agora. E aí a gente vai ver uma outra comunicação muito linda do espírito Dr. Demiurge, que veio também, ele foi amigo de Allan Kardec, e depois de desencarnar, eles escreviam cartas, eles não se conheceram. Ele trouxe uma comunicação maravilhosa. Ele diz para nós que cada dia mais nós estamos entrando no período transitório que deve trazer a transformação orgânica da Terra e a regeneração de seus habitantes. Pensemos juntos nessa colocação. Cada dia mais entramos no período transitório que deve trazer a transformação orgânica da Terra e a regeneração de seus habitantes. Menos de 160 anos recebendo essa comunicação para a gente pensar. O momento de transição, ele tem acontecido há muito tempo. Não há uma linha definitiva, começou agora, vai terminar agora. Estamos nela, nesse momento de transição. Então, quando a gente vê uma epidemia como essa, vindo de encontro, trazendo ali tudo que contém, o que está contido na Gênese, a gente vai ver que, de fato, nós também, no século XXI, em 2020, estamos cada vez mais entrando no período transitório, que trará a transformação. Os flagelos são instrumentos, isso é um grande médico que diz, os flagelos são instrumentos de que se serve o grande cirurgião do universo para extirpar do mundo, destinado a marchar para frente, os elementos gangrenados que nele provocam desordens incompatíveis com seu estado.
É muito lindo a gente ver isso. Chega um momento que, de acordo com Bezerra de Menezes, a gente vai vendo uma mensagem através da psicofonia do amado Divaldo Pereira Franco, no dia 18 de abril de 2010, com certeza pode ser postada aqui na página depois para vocês lerem. Bezerra diz: retroceder não mais é possível, não há mais como a gente voltar atrás, não há. Na verdade, essas questões que estão incompatíveis com o novo estado da Terra, na verdade, a gente pode trabalhar para que a gente se encontre num estado de espírito compatíveis, com o traje, com as vestimentas, necessariamente falando, para que a gente possa estar presente nessa grande festa de regeneração. E isso não tem a ver com roupa de grife, tem a ver com o nosso estado de pureza, e que não vai se dar da noite para o dia, mas um esforço constante que a gente fará, porque conhece-se o verdadeiro espírita. Repetimos aqui o que foi falado ali no comentário de Kardec, que a gente tem que ser verdadeiramente espírita para encarar a morte com sangue frio. Ele vai nos lembrar que foi trazido ali, que se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. E somos esses espíritas, e já temos conhecimento que caberá a nós, de fato, fazer esse trabalho, que é intransferível e é único para cada um de nós, nos ajudando mutuamente, mas lembrando que a responsabilidade de fato é nossa. Seria desejável, o Espírito diz, que os habitantes de Maurício não fossem os últimos a tirar proveito da severa lição que receberam. Então, seria desejável que nós também não sejamos os últimos a tomar proveito da severa lição que nós estamos hoje recebendo. Se a história se repete, de fato, futuras gerações também poderão utilizar todo esse material e conteúdo que nós estamos tendo nessa epidemia, que estamos todos passando também como exemplo de como nós estamos saindo desse momento. Em A Gênese, no capítulo 18, que é uma obra também que a gente merece ser lida, enquanto a gente vai chegando aqui tentando encerrar os nossos comentários, nós vamos ver Allan Kardec falando que no que tem a ver com a transição planetária, trata-se desse movimento universal, e de fato hoje mais do que nunca é, porque é um vírus que veio nos abalar a todos, nos chacoalhar e acordar, despertar a todos para esse movimento que se opera no sentido do progresso moral. Então já não são mais as entranhas do planeta que se agitam, mas sim os da humanidade. E aí a gente olha para esse momento tão definitivo e lembramos que o Espiritismo é o Consolador prometido, que veio exatamente na época prevista para cumprir a promessa do Cristo, chamando os homens às observâncias da lei, ensinando todas as coisas ali para fazer compreender o que Jesus só pôde dizer lá atrás por parábolas. Advertiu-nos Jesus: ouçam-nos os que têm ouvido para ouvir. Nós não somos mais crianças, nós somos adolescentes espirituais. Já não podemos mais dizer que nós não sabemos, que não fomos orientados, que não fomos avisados, quando agora, ali no último encontro que houve, no encontro aí do sul da FEP, Divaldo traz a mensagem de Bezerra de Menezes, que vale a pena a gente escutar mais uma vez para retirar as lições contidas. Nós estamos sendo amparados pelos seus missionários, os missionários de Jesus, constantemente, e é por isso que a doutrina espírita é o consolador, para nos consolar, não para passar as mãos em nossas cabeças, para esclarecer e consolar, para nos falar de um Pai que cuida e vela por cada um de nós, porque o Espiritismo veio abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala-se em figuras e nem alegorias. Nós vamos falar aqui uma frase que está contida na obra Jesus e a Atualidade, que nós também sugerimos como leitura para os dias atuais. Joana nos diz que faz-se urgente que nós possamos trazer Jesus de volta
Não Jesus crucificado, mas o mestre, o terapeuta, o médico por excelência, para que a gente não caia no abismo da loucura, da insânia, da intolerância, da desesperação, para que a gente possa dar o nosso testemunho, assim como fizeram os residentes da Ilha Maurícios. Hoje, somos os residentes do planeta Terra, que podemos, de uma forma muito direta, passar o consolo, a palavra que esclarece, um conteúdo que seja sólido da doutrina, auxiliando nos nossos irmãos que estão, talvez, no estado de desesperação, aprendendo com Kardec, tirando proveito das lições da Ilha Maurício, utilizando e abraçando a doutrina espírita como se fosse o Cristo presente aqui do nosso lado, dizendo: tenhamos bom ânimo, confiemos em Jesus. Confiemos em Jesus. E quando faltar coragem, e quando faltar determinação, que possamos fazer o que vamos fazer agora com vocês daí e nós daqui. Que a gente possa fechar os olhos e abrir o coração, dizendo: Senhor Jesus, auxilie-nos neste momento, Senhor. Somos como aqueles discípulos que se encontravam na barca, amedrontados do mar revolto, Senhor, despertando-te para dizer do nosso medo. E tu, mestre, ao despertar, pergunta para nós onde está a tua fé. Parece que escutamos este mesmo ecoamento. Aonde está a tua fé, amigos da terra? Não sabes, porventura, que sou o grande governador e velo por cada um de vós? Ó Senhor, acreditamos, mestre, que estamos no caminho correto, porém auxilie-nos caso não estivermos. Auxilie-nos para que em tempo de crise, em tempo de transição, possamos verdadeiramente modificar a estrutura do mundo interno, Senhor, para que possamos fazer refletir no mundo externo aquilo que há de bom em nossos corações. Auxilie-nos, Senhor, a trabalhar nesses tipos de inimigos invisíveis, esses vírus e vibriões psíquicos que adoecem a nós mesmos e aos outros com quem entramos em contato, pois tu, Senhor, é o médico por excelência de nossas almas. E abençoe os nossos esforços, Senhor. Abençoe os nossos lares nesse instante e fique conosco hoje e para todo sempre. Obrigada, amigos queridos, por nos ter dado essa oportunidade de estar com vocês, compartilhando esses estudos tão maravilhosos que podemos encontrar nas obras de Allan Kardec. Leiamos um pouco mais essas obras, busquemos nela o esforço, a força, o suporte para nos dar verdadeiramente coragem para prosseguir. Estamos juntos e assim continuaremos, pois somos irmãos neste mesmo momento específico deste grande lar que nós chamamos de planeta Terra. Muita paz a todos vocês. Muito obrigada.